Um Caatinga. Boa. Ela te segue, tudo que tem, essa coisa toda. Aí eu disse a ela, quem vai estar por lá é tudo de Gadelha. Porque ela está agora em Trindade. Ela está tendo atividade lá na tribo Atricum. Aí eu ia até dizer, ela mandou umas perguntas, eu digo, não, pode deixar, tá tranquilo, vamos falar sobre a África, dos corais. Manuel, como é que tá o senhor? Tá tudo jóia, graças a Deus. E aí a gente, papo livre? Papo livre, como você quiser. Vocês estão prontos? Eu estou pronto. Agora, diga o nome de vocês dois aí. Rádio Tamandaré, né? Tamandaré FM. Certo. Tamandaré FM. 87,9. Boa. 87,9. Isso, Justino Oliveira. Justino Oliveira. Isso. E é você, né? É. E o Denis Carvalho. Denis Carvalho também é? Eita, tem o Denis Carvalho lá em Recife. Mas esse aqui é Denorex, parece, mas não é. Até a original, que é torcedor do Náutico. Náutico e Corinthians. Tu liberou o nosso assessoramento? Já liberei. E esse nosso papo saiu de boa. E aí, estamos juntos? Podemos começar? Vem aí com o microfone do Manuel logo. Já está tudo ok, já. Tudo aberto já. Bem, gente, bom dia. Como a gente havia prometido para vocês, né? Hoje estamos aqui com o deputado Túlio Gadelha, tá? E também com o nosso amigo pessoal, hein? O vereador Manuel Pedrosa, tá? Uma pessoa que é altamente comprometida com Tamandaré. Então, 30 anos de Tamandaré, Manuel. E eu conheci aqui várias pessoas, vários vereadores e tal. E eu confesso que eu sou encantado, certo, com o teu trabalho, certo, com a visão, né, futurista que você tem aqui no nosso município. E eu quero parabenizar Tamandaré, certo, a todos os tamandarenses, seja o prefeito, o vereador da população, o nosso deputado, através da sua pessoa, que você realmente faz jus e faz honra em ter você aqui em Tamandaré. Muito obrigado, bom dia a todos os telespectadores, nossos ouvintes, aqui a Rádio Tamandaré FM. É com satisfação que a gente traz aqui nossas contribuições, nosso trabalho, planejamento e principalmente nossas parcerias, né? Aqui o deputado Túlio Gadelha, que além de tudo é tamandaréense também, né? Porque tem casa aqui, tem um histórico familiar aqui na cidade também. Então é importante a gente frisar isso, que é uma pessoa que tem um carinho diferenciado com nossa cidade. Aqui da boca da barra, aqui pertinho. Logo ali, né? Maravilhoso ali. Olha, gente, falar de Túlio Gadelha, eu não posso deixar de enfatizar a tua integração, acho que não é essa palavra, mas é o que está vindo no momento, com os movimentos sociais. Tá? Eu sempre acompanhei o trabalho do Túlio Gadelha, certo? De longe, né? Mas a gente não é leigo e a gente vê, né, a tua disponibilidade, a tua luta, né, com todos os movimentos sociais do Brasil. Né? E isso, assim, é uma bandeira que, assim, nos orgulha muito, tá? Numa época dessa em que o Congresso Nacional vive altamente queimado. A gente viu, ontem saiu uma pesquisa onde o presidente Lula subiu para 50% de aprovação e o Congresso Nacional, deputado, caiu para 70%, quer dizer, aumentou em 70% a reprovação. Tá? E a gente vê que no meio desse Congresso tem pessoas como o senhor, né, que tem compromisso com o eleitor, com o Brasil, com a nossa Constituição. Antes de mais nada, eu sei que aqui a gente vai falar, vai ser rápido, mas só uma pincelada. Como é que é ser deputado federal, certo? Um território chamado Brasil, de tanta divergência, deputado? Olha, Justino, primeiro eu agradecer o espaço aqui, o convite da Rádio Tamandaré FM 87.9, também estou saudando aqui o nosso Denis Carvalho, também nosso jornalista aqui que trabalha conosco na rádio. Eu, fazendo das suas palavras minhas também, eu tenho uma admiração tremenda pelo mandato do nosso vereador Manuel Pedrosa. Né? Você vê que é um cara que estuda sempre, está pesquisando, encontrando soluções, buscando desenvolvimento sustentável. Então eu reforço todos os elogios que você fez a um legislador de verdade que se preocupa com a cidade, que tem ajudado muito o município a se desenvolver de maneira sustentável. A gente que trabalha em Brasília sabe quanto é difícil conciliar interesses ali. Acho que, na verdade, é esse jogo de cintura, né? Porque tem muita gente que está ali para defender seus próprios interesses, né? Como existe muito na política também. Candidato que diz que vai defender o interesse do povo, mas quando senta na cadeira,
defende o interesse dele, da família dele, dos empresários que ele defende, né? Que às vezes o cara é eleito com muito dinheiro, né? Comprando muito voto, a gente sabe que isso existe no Brasil, mas esse número é um número preocupante para a gente recuperar, né? A imagem do Congresso brasileiro ter 70% de desaprovação, isso é ruim para a democracia, é ruim para o debate político. Mas também o Congresso tem feito por onde? Aquela PEC da blindagem foi uma vergonha que a gente viu ali. Dos 20 deputados de Pernambuco, só 5 deputados votaram contra aquilo, né? Permitindo que um parlamentar, um membro do Congresso Nacional, senador, deputado, ele possa cometer crimes e não ser investigado, onde o Congresso Nacional, em sua maioria, poderia se juntar e votar para sustar aquela investigação criminal de crimes hediondos. Assim, é absurdo o que tem acontecido no Congresso brasileiro. A sociedade brasileira deu uma resposta boa agora recentemente, né? Lembra, semana passada, há 7 dias as capitais do Brasil estavam lotadas de pessoas que estavam contrárias a esse tipo de postura por parte do Congresso, de se blindar, de se proteger. Então aquela repercussão, ela foi muito importante naquele momento para dar um recado ao Congresso brasileiro, porque vocês têm mandato, mas vocês não podem tudo. Eu acho que a população está começando a entender e participar com mais força da política, isso é muito importante. E importante também, deputado, que essa rádio aqui, né, nos confins do Nordeste brasileiro, nesse município maravilhoso que é Tamandaré, quando teve aquela votação, né, daquela blindagem, a gente aqui também nos manifestamos contrário àquilo ali, né? A gente não entende porque a Constituição tem que privilegiar um e a maioria não. E ficamos felizes em ver que o brasileiro, independente de esquerda, direita, centro, em ver que as pessoas, né, acordaram e querem um Brasil melhor. Mas aproveitando aqui agora, né, nossa deixa bem rápido, deputado, hoje temos aqui, eu sei que o senhor tem uma agenda, muita coisa para falar aí, mas vamos lá, 30 anos de Tamandaré, emancipação. O que o senhor tem para dizer para o povo de Tamandaré, nosso prefeito, nossos vereadores e a comunidade como um todo? Olha, primeiro saldo o prefeito Carrapicho, o vice-irmão Valdir, né, eles têm feito um bom trabalho, né, a população tem aprovado o trabalho deles, isso não tem como negar. Não é um prefeito de gabinete, é um prefeito que está sentado ali assinando papel, é um prefeito que vai ver a obra como está, que tenta resolver, que quando vê um lixo na rua, como ele me falou ontem, né, um pessoal jogando lixo no meio da rua, ele parou para falar com um morador, disse, isso não joga isso aí, tenta do jeito dele dar, né, Manuel, conscientizar ali a população sobre a importância de manter uma cidade organizada, limpa, para que isso possa incentivar ainda mais o turismo, a cidade possa ter mais visitações, deixar mais dinheiro aqui. E o Carrapicho tem essa característica, né? O prefeito que bota a mão na massa e anda. Eu vejo que a cidade tem se desenvolvido muito nesses últimos 30 anos, né? Tem trazido novos empreendimentos, as pessoas estão querendo vir para cá, tem uma casinha, tem um lugar para ficar, às vezes um flat, um bangalô. Está crescendo muito a quantidade de empreendimentos, de obras na cidade, as ruas estão sendo asfaltadas. Mas a gente também tem que olhar com muito cuidado esse crescimento, né? Esse boom que acontece nas cidades litorâneas do Brasil todo, quando se não tem planejamento, né? Tem que se observar a estrutura hídrica da cidade, a parte de saneamento também, se tem como comportar aquela nova estrutura que vai surgir. São 12 mil novas unidades, né? 12 mil novos leitos que estão surgindo em Tamandaré nesses próximos anos, né? Para ter ideia, hoje cadastrados são 1.250. Se você somar os Airbnb, né, Manuel, dá um pouco mais de 3 mil. Você ter 12 mil em um período de poucos anos, isso é um custo muito grande da gestão para fazer esse planejamento. E é isso que a gente tem falado, que o desenvolvimento que aconteça, mas de maneira sustentável, observando o meio ambiente, tentando construir e fortalecer o turismo de base comunitária, o turismo regenerativo, o turismo de experiência, que é um foco da gestão. Isso aí, Manuel tem falado muito na Câmara de Vereadores, Manuel tem dado atenção a esse tema, porque a gente tem que se desenvolver olhando para aqueles pequenos produtores, aqueles pequenos fazedores, né, do turismo, aquela marisqueira, aquele pescador. Esse é o turismo que a gente acredita. Pronto, era justamente essa uma das perguntas, né, que a gente tem formulado, porque a população, ela escuta, mas talvez não absorva direito. Então, um grupo reduzido, né, daqui de Tamandaré tem ideia do que seja a APA da Costa dos Corais. Mas a população em geral, eu acredito que por falta de informação precisa, eles não sabem nem o que é que a gente está falando. Tá? Aí eu queria que o senhor pudesse dar uma pincelada para a gente. O que é essa APA da Costa dos Corais? O que é que ela representa aqui para a gente em Tamandaré? Olha, falar, Justino, as APAs são áreas de preservação ambiental.
hoje, no mundo, as pessoas querem conhecer ambientes preservados. O bom turista, aquele que quer estar disposto a investir, vir para o lugar, viver uma experiência legal, ele não quer chegar num lugar degradado. A gente tem experiências em Pernambuco, em lugares que foram degradados por conta do turismo. O turismo descontrolado, o turismo de massa. Esse é o caso de Porto de Galinhas, por exemplo. É uma linda cidade, uma praia maravilhosa, mas se você for ver os corais, se você for ver ali a fauna fora do lugar, foi destruída pelo turismo descontrolado. Então você tem uma APA, uma área de preservação ambiental, em um momento onde as pessoas estão querendo sair das cidades, né? Depois da pandemia, a necessidade e a procura por casas na beira da praia, em lugares no campo, tem sido muito grande. Você tem um espaço preservado, com a legislação que proteja, isso é muito importante. A APA dos corais também, as áreas, né, Manuel, que estão aqui situadas aqui em Tamandaré, que são sobrepostas, são áreas que podem se desenvolver de maneira sustentável. Eu aprovei na Câmara, há menos de um mês, a Política Nacional de Incentivo à Visitação às Unidades de Conservação, onde a gente cria um fundo para fazer a gestão desses espaços. Um fundo privado que vem, os aportes surgem a partir dos valores de compensação ambiental, também de doações, onde a gente consegue construir uma estrutura turística para as pessoas conhecerem e visitarem. Não adianta também você fechar o lugar que é destinado ao turismo e dizer, não, ninguém entra aqui, vamos preservar. Não, se aquele lugar tem como finalidade o turismo, a convivência com a natureza, se as pessoas que querem conhecer aquele lugar, elas querem viver aquela experiência de dentro, é importante ter uma estrutura mínima para que as pessoas possam visitar. Às vezes um banheiro, né, dentro um saneamento, com tudo organizado, às vezes um espaço, seja para uma refeição, um restaurantezinho, que seja sustentável, né, que não prejudique o meio ambiente ali. Tudo isso planejado, pensado, você dá ao cidadão um direito básico, que é o direito à convivência com a natureza. É isso que a gente defende. Ô, deputado, a gente tem um município próximo, eu não vou citar o nome do município, tá? É no estado das Alagoas, que é um município que também tem um número muito grande, né, de movimento turístico lá. E lá o pessoal que trabalha com o turismo, tá? Eles estão anos-luz atrás de Tamandaré. Muitos acidentes, seja náuticos, a depredação justamente, né, da vida marinha, isso acontece muito lá. E aqui em Tamandaré, Manuel, a gente tem visto que a capitania fica sempre ali em cima, e os meninos daqui, quando tem andado lá na ordem, tem perguntado a um e a outro, e aí a capitania? Não, o pessoal não larga do pé da gente, não. Eu acho que isso é bom, porque a minha preocupação, a gente tem aqui lá no Ariquindá, o senhor tem casa aqui na Barra, né, na Boca da Barra, né, o senhor conhece bem, a gente eu vi muito cavalo marinho. E onde tinha cavalo marinho, é sinal que a água é oxigenada, é pura. Tá? E ultimamente eu não tenho mais visto, né? Então, esse movimento que o senhor, essa bandeira que o senhor defende hoje da Costa dos Corais de preservação, ela se restringe só mar e mangue, ou ela chega também nos brejos, nos riachos, tem a ver também com agrotóxico que o pessoal planta e joga na cana-de-açúcar, na lavoura? Como é que é isso, deputado? Tem a ver com tudo isso, viu? É importante sua fala, Justino, uma fala inclusive de quem já conhece do meio ambiente e sabe a importância de se preservar. Não é apenas não desmatar, é você preservar aquelas áreas que são sensíveis, às vezes matas ciliares, às beiras de rios. Existem mangues que cumprem uma função ambiental, que é também uma função social, de limpeza, de purificação daquela água, que permite que aquela vida exista ali. Então existem esses sinais, né, do cavalo marinho, né, que existiam, algumas áreas já não existem mais, que são sinais de que aquele lugar é um lugar que está sendo preservado da maneira correta. E é por isso que a gente continua incentivando o turismo, mas preservando esses espaços mais sensíveis. A Aldeia dos Corais, a gente vê o tamanho dela e a riqueza dela, que é reconhecida internacionalmente, e a gente às vezes vê muita gente que mora aqui na cidade não sabe da importância daquilo. Então, você tem políticas para preservar, para fiscalizar, né? Não políticas punitivas, né? Acho que ninguém gosta de defender política de punição, de proibição, mas se você consegue construir, desde a criança, uma cultura oceânica, consegue levar para a escola o currículo azul, que é uma pauta do vereador que está do meu lado, Manuel Pedrosa aqui, e as crianças passam a crescer, trazendo essa cultura oceânica para a sua vida adulta, elas transmitem esse conhecimento. Elas conseguem conversar com outras pessoas, explicar a importância do cuidado com o meio ambiente, com o oceano.
com a limpeza, com a redução do uso de plásticos. Então, todas essas pautas estão integradas. Se a gente quer desenvolver Tamandaré para os próximos 30 anos, uma cidade que possa produzir turismo, riqueza, trazer bons turistas conscientes para cá, a gente precisa trazer esses assuntos de educação oceânica, educação ambiental, de cuidado com a natureza e desenvolvimento sustentável para dentro do debate político aqui na cidade. Deputado, como é para o senhor ver um vereador em Tamandaré, né, no litoral sul, apesar de ser um município onde o senhor aqui reside também, que tem casa, né, como é que é para o senhor encontrar aqui um vereador, né, que tem essa preocupação com a proteção ambiental e que cria além do mar, o programa Escolas Azuis, né? Porque até eu mesmo, nesse momento, desconheço como é que é esse programa. Mas eu sei que é coisa boa, né? Está se falando em preservação. E de repente o senhor chega aqui em Tamandaré e encontra um vereador, né, com essa visão. Como é que qual é essa sensação? Como é que o senhor vê? Qual é a tua visão em relação a esse papel? Eu acho que o Manuel talvez seja um dos vereadores que mais pareça, que tem um mandato que mais pareça com o nosso mandato em Brasília. Porque o Manuel, ele é um cara que é empreendedor, ele é um cara que é ligado ao ramo do turismo consciente aqui na cidade, tem relação com movimentos sociais. A gente chegou agora de uma cooperativa de reciclagem, né, e tem uma associação de bugueiros, né, onde ele consegue integrar os bugueiros, discutir políticas públicas para que esse pessoal consiga trabalhar, ter uma renda, trabalhar com dignidade, políticas públicas que protejam esse trabalho desses profissionais. Então, ele é uma pessoa que defende o desenvolvimento, mas também tem um olhar para o meio ambiente, né? E Tamandaré precisa cuidar muito do meio ambiente aqui, principalmente diante do boom imobiliário que tem surgido. Então, todo esse processo de desenvolvimento que tem acontecido na cidade, que vai gerar renda, vai gerar emprego, a gente tem que olhar, por exemplo, essas pessoas que trabalham hoje nas construções, esses mestres de obras, pedreiros, esses engenheiros, o pessoal que se mudou para cá para trabalhar, para poder construir tudo isso, que está querendo morar aqui agora. Esse boom imobiliário, ele dura até quando? Quanto tempo a gente vai ter esse movimento de pessoas, de trabalhadores da construção civil aqui? E depois que acabar esse boom, né? Depois que essa curva reduzir, esse pessoal vai para que área? Né? Eles vão continuar morando aqui, eles vão voltar para as suas cidades de origem? Então tudo isso tem que ser pensado de maneira sustentável. O desenvolvimento econômico que é importante, mas com olhar sempre para a sustentabilidade. O Manuel é esse cara que faz esse debate. Deputado, é interessante que eu já tive a oportunidade de, acho que umas 6 ou 8 vezes, de participar de um movimento seu, sem a gente nem se conhecer, né? Pessoalmente, eu lá no meio da galera lá, né, fazendo aquele número positivo, ouvindo algumas palestras. Então lá no sertão, né, principalmente no sertão do Araripe, o senhor destinou algumas verbas lá, pediu, e eu fiquei sem entender. Nossa, como é que o cara sai lá de Recife e chega aqui nesse sertão e tem 1000 votos aqui, tem 700 votos ali, tá? E agora a gente vê esse trabalho da agricultura familiar, tá? Que eu sei que é um trabalho forte lá no sertão do Araripe, sertão central, né? O sertão do São Francisco, do Vale, né? Mas aqui no nosso litoral eu desconheço essa política, né, de agricultura familiar, né? E é uma bandeira que o senhor defende. Como é que é esse trabalho no sertão, esse trabalho no litoral, e o senhor no meio disso, né, é para, assim, privilegiar, também mostrar às pessoas que deram o voto de confiança a tudo Gadelha, né, para ser deputado federal, que o senhor está na pauta, está pronto para defender, trazer os interesses. As cisternas agora vai sair nova demanda, né? Aqui também a gente implanta cisterna, né, aqui nessa região da mata. É como eu estou dizendo, o tempo é tão pouco que eu saio atropelando as perguntas para poder aproveitar a sua presença aqui na rádio. Com certeza, Justino. Olha, você trouxe um assunto que a gente precisa falar no Brasil todo, né, com mais profundidade, né, que é a importância da agricultura familiar. O agricultor familiar, ele tem um trabalho fundamental, porque ele é responsável por produção de 80% de todo o alimento que a gente consome. E a gente vê no Brasil os incentivos fiscais, né, os créditos surgindo apenas para os grandes produtores. É grande produtor de soja, é grande produtor de cana, é grande produtor. E aquele pequeno produtor que faz o alimento ali, que faz o inhame, a macaxeira, aqueles que produzem mel também, tudo isso faz parte do ecossistema chamado agricultura familiar, que produz o alimento que nós consumimos. Então a gente tem que pensar no pequeno. Quando eu levo, implemento um tratorito, por exemplo,
para uma comunidade, para uma associação, estou pensando naquelas famílias que estão associadas, aquelas 15, 20 famílias que precisam de um implemento, então tem que trabalhar na mão, na enxada. A gente trabalha na enxada na humanidade há mais de 1000 anos, né? Esse instrumento existe. E como a gente tem hoje tecnologia, com equipamentos, máquina, motor, combustível, para poder arar a terra, e a gente tem ainda trabalhado com enxada. É lógico que isso vai durar muitos anos ainda, mas enquanto a gente puder trazer algum implemento para facilitar a vida das pessoas, para que elas possam produzir mais, produzir melhor, ter mais tempo para a família, para o estudo, procurar se desenvolver, eu vou fazer isso, fazer mais equipamento, implemento. Inclusive o vereador Manuel tinha falado muito sobre algumas comunidades, Chimentes, por exemplo, que tem uma produção de mel aqui em Barreiros, das mulheres apicultoras. Tem também no Engenho Siqueira, uma comunidade, olha, aqui em Rio Formoso, a comunidade quilombola, muito importante, que a gente pode levar equipamento ali para quem produz, para quem trabalha. Aqui a gente tem um trabalho que está sendo desenvolvido junto também com o mandato do vereador Manuel, da Copa Mel, que são uma cooperativa de produtores de mel, e a gente está com um projeto para poder tirar do papel um espaço que eles possam fazer esse beneficiamento, levar essa produção para outras cidades também, vender fora, ter um lucrozinho maior. São movimentos, né, daqui da região, não só de Tamandaré, de Rio Formoso, de Barreiros, que a gente pode ajudar a desenvolver esse trabalho de agricultura, né, que é com quem a gente se preocupa, porque a gente sabe da importância das pessoas dentro da sociedade brasileira. Porque eu acho que antes, deputado, as pessoas não se reuniam e o brasileiro, a cultura dele não gosta de reunião, né? Ninguém gosta de reunião, ninguém gosta de palestra, aqueles aspectos cansativos. Né? E hoje essa metodologia tem mudado e as pessoas, para poder conseguir os benefícios, elas sabem que precisam ter uma ONG, uma CNPJ, tem que ter uma associação, né? Para poder daí chegar esses recursos, né? Essas complementos, né? Isso, porque a dona Zoe lá, que é a sua leitura, ela falou uma palavra para mim que eu esqueci. Ela disse, fala isso e eu agora esqueci. Tá? Então, assim, o Brasil, ele mudou ou é o lugar dele que está à frente, com outros deputados da tua linha, né, que busca realmente levar para o homem do campo, para o pescador, certos benefícios, né, que ele tem direito, mas que ele não sabe por falta de informação. E que às vezes votam, não é questão de voto eleitoral, não estamos aqui para isso, mas que às vezes eles dão um voto por troca de alguma coisa, né, e deixa de ser beneficiado, né, por projetos, por pessoas que têm um trabalho sério, como é o caso do vereador, como é o caso de Vossa Excelência. O Brasil está mudando, viu? Acho que isso é um ponto forte para a gente destacar aqui, porque desde o processo da pandemia, onde as pessoas ficaram confinadas em casa, né, sem poder sair, depois que esse processo, com a vacina, com a ciência, né, com o SUS no Brasil, depois que a gente conseguiu passar esse processo de pandemia, essas pessoas elas passaram a querer não ficar tanto nas cidades, né? Sempre existiu no Brasil um êxodo rural, as pessoas saem do campo para buscar oportunidade na cidade. Hoje a gente percebe um movimento inverso, né, de pessoas querendo construir vida no campo, trabalhar à distância, trabalhar home office, né? Então, para você levar desenvolvimento para as cidades, né, do interior, você precisa ter alguns instrumentos, né, que são importantes. Né? Primeiro, garantir que essas cidades possam se desenvolver, né, ter equipamentos, ter serviços que as cidades gigantes têm. E para isso a gente precisa ter investimento, a gente precisa buscar parcerias, a gente tem que desenvolver a vida do homem do campo. Ter alimentos saudáveis também, que é algo que está sendo muito procurado pela classe média, pelas pessoas mais simples também, alimentos sem agrotóxicos. Então, ter pequenos produtores em cada cidade, desenvolvendo esse trabalho, a gente sempre pede para quem a gente entrega um equipamento, um plano ambiental, onde a pessoa possa mostrar que ela produz alimentos sem uso de agrotóxicos. Né? Então, eu acredito nesse novo momento que o Brasil está vivendo, né? Com o presidente Lula, com fortalecimento de políticas públicas. Olha, agora a gente aprovou um projeto de lei na Câmara que vai reduzir a conta de luz. Quem consome até 80 kWh e está dentro de casa único não vai pagar a conta de luz, vai ficar isento da taxa de luz. Quem consome até 120 kWh por mês vai ter uma redução significativa. Então é mais dinheiro no bolso da pessoa que tem uma condição mais simples, né? Então, é uma pessoa vulnerável. Né? Assim como o imposto de renda que a gente vai votar quarta-feira agora. A gente está no sábado,
daqui a 4 dias estamos botando no imposto de renda. Se o Hugo bota não dá para trás novamente. Não, vai dar, não vamos deixar não. Lá vamos empurrar até o fim agora o projeto. Quarta-feira a gente vota ele. Né? Então quem ganha até 5 mil reais não vai mais pagar imposto de renda, gente. Isso é muito importante. É uma economia, às vezes, no ano, Manuel, de 1.400, 1.600, 2.000 reais. O senhor fala, não vai pagar o imposto de renda, no caso, não vai declarar, Vai ficar isento de pagar imposto de renda. mas no caso só Acima faz de 5 mil. acima de 5 mil. Quem recebe abaixo de 5 mil reais. Certo. E quem Aí- recebe de 5 mil a 7.350 vai ter uma redução significativa. Mesmo assim precisa declarar o imposto de renda. Precisa declarar, porque você tem que declarar a receita tudo que você recebe, né? Mas você não paga o imposto de renda. Esse é um grande avanço, isso vai gerar mais dinheiro no bolso do trabalhador brasileiro, no bolso daquele. Movimento comércio, né? Movimento comércio, bota dinheiro no comércio, o comerciante ganha mais, a economia se desenvolve, a cidade arrecada mais, faz mais obra. Tem coisa melhor que isso? Beleza, deputado, veja só, estou muito satisfeito mesmo com a sua presença aqui. Eu estou atropelando até o Denis Carvalho, né? Todo mundo aqui, mas eu queria fazer o seguinte, eu queria pedir sua permissão, eu quero deixar o senhor stand-by uns 10 segundos aí, ouvindo, que eu tenho uma pergunta aqui para o vereador. Boa. Certo? Mas antes eu quero também enfatizar o seguinte, gente, o deputado Túlio Gadelha, se eu não me engano, acho que só teve uns 100 mil votos. 134 mil. 134 mil votos. Lá no sertão eu fiquei assim, ó. Esse Porque foi um... 134 não foi meu. Opa, olha aí, coisa boa, rapaz. Aí já você viu que teve mais, por aqui também, É. fica quieto. Parece que o senhor está no seu ambiente mesmo, né? Está na sua casa aqui, né? Essa turma que tem conhecimento, que tem informação, sabe a importância do Pronto, povo. então era isso que eu estou querendo te dizer. Está provado, gente, uma coisa que eu debato muito aqui na rádio. Não troca o teu voto pelo PVA. Não troca o teu voto por pneu de bicicleta, por dentadura. Nada disso. O SUS está aí para a gente, é nosso. Está para atender a gente. Não tem esse negócio de dizer, não, porque fulano me botou lá. Não, está direito. É fila de espera. E aí, a gente tem um deputado que está aqui na nossa frente, aqui na rádio, que a prática dele, graças a Deus, pelo que eu conheço até hoje, eu nunca vi Túlio Gadelha dando nada a ninguém. Certo? Dando nada a ninguém que eu estou falando, não toma lá e dá cá. Eu vejo com bons olhos, tá saindo. Pessoal, lá em Salgueiro tem aquele quilombola lá da. Como é, da Castanhinho. não é um outro, das crioulas, sei o que das crioulas. Tá? E já estive por lá e encontrei trabalho teu também lá naquelas bandas. Você vai em Granito, você chega aqui em Rio Formoso, aonde você anda, aí você vê o trabalho. Você está em Recife, aqueles movimentos sociais, o tudo está lá. Então está colocando, como a gente diz no popular, a cara a tapa, tá? se expondo, né, perante todos, mas defendendo o que ele acha que é certo. E essa defesa do que é certo traz justamente a melhoria. É como ele acabou de dizer, vamos supor que lá em Siqueira, daqui uns dias seja contemplado um fomento, agora eu lembrei a palavra que a patroa falou, né? Aí seja um fomento lá para a comunidade da demanda, né, o quilombola lá. Então, não precisou você estar pedindo nada, me dá 10 reais, me dá 15 reais, eu troco por isso, troco por aquilo. Aí você está com um deputado que representa o estado de Pernambuco, né, o Brasil como um todo, mas que tem, né, envolvimento com as comunidades, com os movimentos, certo? E é disso que a gente precisa. Então, do mesmo jeito que você tem tudo, você pode ter na educação, você pode ter na saúde, você só não troca teu voto, cara, porque aí é saco. E dá nisso que dá um congresso que a gente tem com 70% de reprovação. Mas, como eu te pedi licença, não? E o senhor me concedeu, deputado, eu queria me dirigir agora para o meu amigo, o vereador Manuel Pedrosa. Manuel, tem duas emendas, depois eu vou passar para Denis, tá? Mas tem duas emendas aqui, que se eu não me engano, que está tramitando na Câmara. Acho que é sobre o mercado público, se eu não me engano, tá? E tem uma outra, rapaz, que é... Me ajuda aí, Manuel. A reforma do Pátio da Feira. Pronto, essa. Vai aí, Denis, manda aí, por favor. A turma também quer saber, mano, alguma das comunidades na cidade também sobre a reforma do Pátio da Feira, como é que vai ser feito isso, em termos sustentável. E tem também a pavimentação lá da Barra, da Boca da Barra. Certo, vamos lá, né? É uma pauta importante para o município, principalmente porque ele vem agregar valor justamente à agricultura familiar que a gente quer fomentar aqui no município. Então, o Mandaré tem quase 14 assentamentos rurais, são muitas famílias envolvidas, tem uma grande produção de alimentação. Como o deputado falou aqui,
A agricultura familiar é responsável hoje no Brasil por cerca de 60% a 70% da comida que chega na mesa do trabalhador. Então isso é um número muito expressivo e é uma atividade pouquíssimo valorizada. Então a reforma do Pátio da Feira, como o prefeito está fazendo hoje, está fomentando um espaço hoje colaborativo, criativo, que vai desenvolver essa cadeia produtiva. Ela vem, além de fortalecer as comunidades locais da agricultura familiar, ela vai também criar um novo produto turístico, que é a demanda pela comunidade ser assistida pelo turista. Então, você fazer no Pátio da Feira também mais um produto de visitação, que já existe esses exemplos em outros municípios. Sobre a questão da reforma, hoje já tem uma emenda, se eu não estou enganado, com o deputado, o ministro Silvio Costa, tem um trabalho já com o prefeito, e a gente está pleiteando ainda, está tentando ver se ainda consegue encaixar, ainda não está definido nada, mais um recurso para se trabalhar com o deputado Túlio também. Vamos ver ainda se há possibilidade ainda para se encaixar e conseguir colocar dentro desse escopo estruturas de apoio realmente à agricultura familiar, como área de beneficiamento, áreas de processamento também da agricultura familiar, e ver como consegue encaixar isso nos planos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tá? É uma pauta que a gente está discutindo aqui, está vendo se consegue tramitar isso lá no governo federal, junto com o presidente Lula, mas não temos ainda ratificado ainda, porque não depende do Túlio, não depende do Manuel, nem de Carrapicho, depende ainda também de decisões da Casa Civil, enfim, mas a gente está trabalhando para isso. E sobre a questão da Boca da Barra, também segue o mesmo escopo, né? A gente está fazendo esses trâmites, a gente apresentou a demanda, Túlio já recebeu, já viu que está com interesse também em querer apoiar esses implementos aqui, do pavimento e da estrutura do galpão da feira, já levou para o Ministério, e agora a gente está dependendo das indicações do governo para poder fazer essa execução desse processo. Vereador, veja só, agora eu vou ser bem sacana contigo. Tu tem uma menina que está completando hoje, novinha, de 30 aninhos, aniversariando no dia de hoje, Tamandaré. O que tu queria dizer? Então, Tamandaré é uma cidade linda, tem uma vocação para o turismo sustentável absurda, e é essa pauta que a gente vem tratar sempre nas nossas colocações na Câmara e nosso planejamento. Então, Tamandaré hoje faz parte, foi a cidade sede da criação da APA Costa dos Corais, é a maior área de proteção ambiental e costeira e marinha do Atlântico do Sul do planeta. Uau. Então, foi criada e idealizada aqui em Tamandaré. Por que foi isso? Porque já se via esse cenário há 30 anos atrás. Tamandaré tem vocação para trabalhar turismo ecológico. E é essa pegada que a gente tem que fazer. Tamandaré é uma cidade que existe há mais de 3 séculos. Apesar de ter 30 anos, a gente remonta aqui ao século XVI, nos anos 1500, quando o Brasil colônia. Na instalação do Forte de Tamandaré, a localização de Tamandaré já existia, com as tribos caetés. Então, é com muita honra e satisfação que a gente sempre está trabalhando para o desenvolvimento sustentável da cidade. Embora venha se ter, em alguns momentos, alguns atritos, algumas ações que não são fáceis de apresentar para a plenária, mostrando quais são as diretrizes para Tamandaré crescer, mas a gente vem trabalhando nessa pauta justamente para não deixar que o desenvolvimento sustentável saia das nossas mãos. A gente tem que trabalhar isso, porque a gente tem que fazer cumprir o artigo 225 da Constituição. A gente tem que promover para as futuras gerações o desenvolvimento sustentável do nosso território. Bem, voltando aqui agora para o nosso deputado Túlio Gadelha. Agora eu já fiz as perguntas, vou te deixar à vontade para você fazer suas colocações para o povo de Tamandaré, suas anotações, o que é que você tem para a gente, o que é que a gente pode esperar, quais são as novidades, o que é que tem de novo, o que é que o deputado Túlio Gadelha também deixa de mensagem para a gente. Mas antes a gente quer que você esboce tudo, fala tudo, porque é bem interessante aqui para a nossa comunidade. Certo. Bem, Justino, eu estou muito feliz de estar aqui em Tamandaré, dessa vez com uma agenda bem política, ouvindo as pessoas que estão procurando mandato para conseguir levar, às vezes, algum implemento para a sua instituição, algum equipamento importante para a comunidade. A gente teve um papo interessante hoje com o Joab, que é o presidente do Instituto Garis Marítimos, uma instituição que existe há 25 anos, e só esse ano
já soltou mais de 10.127 filhotes de tartarugas. Né? Então eles fazem um trabalho importantíssimo de cuidado desses ninhos para que elas possam se reproduzir e viver, né? E sobreviver a, muitas vezes, a ação do homem. Né? A gente fez uma conversa bem bacana mais cedo. Também vou dar uma conversada com o Rudan, que é CEO da Biofábrica, que ajuda a promover o turismo regenerativo, para a gente proteger os corais, para a gente desenvolver esses corais. E as pessoas que preservam, amam a natureza, que vêm para cá às vezes para poder conviver um pouco com essa beleza, tem cada vez mais isso se desenvolvendo e protegido. Né? E o Rudan faz um excelente trabalho, o Manuel vem falando muito, né, há muitos anos de trabalho do Rudan pela Biofábrica. A gente depois vai dar uma passadinha também no mestre Sandro, que é um grande mestre aqui, um grande artista plástico, faz um trabalho com madeira. Vamos dar um pulo lá para conhecer. Sempre vi mestre Sandro na FENEARTE, expondo lá na Galeria dos Mestres, e agora eu vou conhecer seu ateliê, vou dar um pulinho lá para conhecer de perto esse trabalho. Mas também a gente vem para cá anunciar 3 tratoritos para... 3? Tratoritos para a agricultura familiar. São tratoritos que servem para o pequeno produtor ele desenvolver a sua unidade produtiva, né, sem impacto ambiental. Né? E ele mesmo desenvolve aquilo, ele vai no tratorito, ele bota o implemento, ele mesmo manuseia aquele equipamento. Também estou conversando com o vereador para a gente ver essa situação dos bancos de feira. Né? Se o mandato a gente pode comprar esses bancos, né, o quanto antes, já que está sendo feita uma reforma no mercado que precisa ser estruturada. Né? O prefeito também tem pedido muito calçamento. Né? O prefeito ele tem essa obsessão por calçamento, né? É a marca dele. É a marca dele, né? Ele tem me falado que é importante investir em calçamento. Ele briga mesmo por isso. E a gente vai ajudar a cidade, já falei isso para ele. Né? A gente vai trazer investimento para calçamento, né? Sendo um calçamento sustentável, né? Que não impermeabilize o solo, que permita que a água da chuva possa escorrer, possa correr. É um projeto bem feito com galerias pluviais. A gente tem vontade de investir, né? Projetos bem feitos, com cuidado, com interesse público, a gente tem vontade de investir e cuidar. Mas é isso, nossa vida é para ter essas conversas, olhar como é que está esse boom imobiliário, que é uma preocupação, a quantidade de bangalôs, de estúdios, de chalés que desenvolve a cidade, mas se for feito de maneira desordenada, isso pode causar um problema grande na malha viária, pode estourar a estrutura de saneamento, de esgoto. A gente precisa de investimento, estações de tratamento também, para que esse esgoto possa ser tratado, porque é um aumento significativo. Uma cidade tem 1.350 leitos, unidades, né, de turismo, e ela cresce para mais de 10 mil, para 12 mil. A gente precisa ter uma estrutura por trás disso, elétrica, viária, de água, que suporte esse novo boom imobiliário. Né? Principalmente água, né? Pois é, principalmente água, perfeito. Então, nossa preocupação é essa, viu, amigo Justino, amigo Denis, de estar aqui vendo a cidade se desenvolver, mas com sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Olha, deputado, para a gente realmente é satisfatório. Tá? Eu fui bem rápido, porque a assessoria disse, é só 30 minutos que ele vai estar com a agenda corrida, sabe? Mas eu vou deixar facultado para o senhor aqui agora, tá? O senhor ficar à vontade, suas considerações finais. E queria te agradecer, tá? A tua presença aqui, agradecer ao Manuel Pedrosa, tá? O companheiro também de trabalho, certo? E a todos vocês, e já deixar o convite aberto para numa próxima oportunidade que o senhor vier a Tamandaré, tá? A rádio está aqui à tua disposição, vem falar com a gente como é que estão as coisas, como é que estão os andamentos, o trabalho do Túlio. Estou sendo muito bem acolhido aqui, viu, pela população, por onde passo, por vocês, né, que são profissionais da comunicação, jornalistas. Eu queria que quem estiver ouvindo, quiser acompanhar melhor nosso trabalho, segue lá no Instagram, tulio.gadelha, para acompanhar mais nosso trabalho de perto. E quem puder também, quem for de Tamandaré, não deixe de seguir Manuel Pedrosa, vereador da cidade. Manuel ele aprovou a lei do Conselho Municipal de Segurança Pública. Manuel ele aprovou a lei do Banco de Sementes para a Agricultura Familiar. Manuel aprovou a lei de política municipal para o gerenciamento costeiro, de cuidado com a orla. Né? E tem outras leis importantíssimas, como a da regulamentação da cidade de Bugueiros, aqui na cidade de Tamandaré, que está tramitando na Câmara. Veja, poucos meses de mandato, Manuel já aprovou 3 leis, apresentou 12, aprovou 8, quer dizer. Então, qual é a tua arroba, Manuel? Aqui? Vereador Manuel Pedrosa. Vereador Manuel Pedrosa. Deputado, tem mais. No caso agora, assim, aí em Maragogi, por exemplo, o pessoal que explora
o turismo lá, acontece muito acidente. Muito, inclusive com óbito. Agora Maceió inventou agora o banho noturno, tá? Quando ele pega o catamarã, esse banho que a gente faz de passeio é à noite. Aí o pessoal esquece que quando desce, está pisoteando tudo, né? E se você de dia você não tem aquela visibilidade de meio metro, de 1 metro, imagina você à noite, pegar pessoas, né, que não tem, pessoas que não sabem nadar, pessoas que não têm nenhuma experiência com água, com o mar, e de repente você, em nome de faturamento financeiro, coloca as pessoas dentro de um catamarã, leva lá para o mar, joga lá, quer dizer, tem que ter essas leis, mano. Certo? Aí é quando eu estou contigo, tá? E aí é quando eu sou chato. Eu prefiro, tá? Esses baixinhos, que nem Lula, que nem nós, né? Baixinho, buchudo, chato e cabuloso, mas que faz o trabalho. Verdade. Voltado, tá entendendo? Para a sociedade, do que a gente tem aquelas pessoas que ficam tirando poeira, né? Dos nossos ombros, falando o que a gente quer ouvir, né? Aplaudindo tudo que a gente fala, se a gente dizer que 2 e 2 é 9, ele vai dizer que é 9 também. Eu prefiro uma pessoa com um trabalho sério, como você, vem aqui em Tamandaré, e também, né, como a gente vem acompanhando o trabalho de tudo. E como eu estou falando, eu já estive contigo várias vezes, sempre fiquei ali acompanhando, acompanhando de todas as maneiras, acho que você entende, tá? Através também da minha patroa lá, tá? Mas que Deus que hoje a gente tivesse essa oportunidade de estar todo mundo junto, né? Da última vez que a gente se viu foi lá em Oricuri. Verdade. Para você ter ideia, né? Então faz um tempinho já. E agora a gente está por aqui, tudo suas últimas palavras, suas considerações finais. Mas antes, mais uma vez, eu vou insistir. 30 anos de Tamandaré. Cara, olha, não tem, desculpa a expressão, cara, não tem deputado. Olha, eu já andei muito nesse Nordeste, já andei muito nesse Brasil. Cara, eu encontrei lugares fantásticos, lindos, maravilhosos. Você tem o Morro de São Paulo na Bahia. Nossa, maravilhoso. Tá? Ilhéus também, Canoa Quebrada, nossa, Jericoacoara, ninguém bate Tamandaré. Nossa, é lindo Tamandaré. Agora, porque as pessoas moram em Tamandaré, né? Aí está acostumado com aquilo todos os dias, não tem a dimensão, né, de quanto é bonito isso aqui. É verdade. Tá? E é por isso que as pessoas gastam muito dinheiro para vir para Tamandaré. É verdade, é bonito e é preservado, né? E a gente tem que cuidar disso, porque a beleza ela existe porque existe vida aqui, existe vida na fauna, na flora, é isso que torna um lugar bonito de verdade. As pessoas que vêm para cá, elas vêm para buscar isso, a gente não pode deixar que isso acabe, né? Então, é lógico que é uma cidade que causa memórias, né, inesquecíveis para casais que são recém-casados, que vêm para o lua de mel, para turistas que vêm passar umas férias aqui, né, e tem uma vivência maravilhosa. Aí vai lá, atravessa ali para Guadalupe, toma um banho de argila, faz um passeio de barco, descansa, tira um cochilo na rede. Mas é importante lembrar que por trás de todas essas memórias, toda essa afetividade que existe na cidade de Tamandaré, existem trabalhadores, pessoas que estão ali cuidando, pessoas que estão produzindo alimentos, que estão cuidando do acolhimento dessas pessoas, que estão informando sobre a história da cidade. E essas pessoas que precisam ser amparadas pelo poder público, essas pessoas que atraem os turistas, que cuidam, que acolhem, que são as pessoas que devem ser parabenizadas pelos 30 anos de Tamandaré. Salve a nossa Rádio Tamandaré, salve o povo de Tamandaré pelos 30 anos de história e de emancipação. Discussões. Bem, gente, bom dia, né? Aqui, infelizmente, sempre foi pouco, né? Terminamos o bate-papo com o nosso deputado federal Túlio Gadelha, né? Giovanni Calado. Então, gente.